Olá, eu sou Mônica Serra, consultora financeira empresarial, e aqui no meu canal eu ajudo profissionais da área administrativa e financeira a dominar os números de qualquer empresa. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e agora nesse vídeo eu vou consolidar as informações anteriores que vocês viram sobre o departamento financeiro e seus setores. Como a gente falou nos vídeos anteriores, os setores que existem no departamento financeiro, eles são variáveis, não são todas as empresas que têm aqueles setores, porque esses setores são definidos pelo faturamento da empresa, pelo porte da empresa e também pelo tipo de atividade que a empresa desempenha. Aquilo é só uma base para a gente ter uma noção geral de quais são os comuns setores que existem no departamento financeiro, das empresas. Então, eu vou dar um panorama geral sobre a determinação da Receita Federal para separar o que é microempresa, empresa de pequeno porte, médias e grandes empresas, ok? Então, a Receita Federal, vou utilizar como critério apenas o faturamento. Receita Federal fala que aquelas empresas que faturam de 0 a 360 mil durante o ano, que dá algo em torno de R$30 mil por mês, em média, elas são consideradas microempresas. As empresas que faturam de R$360 mil e 1 centavo ao ano a R$4,8 milhões ao ano, elas são consideradas empresas de pequeno porte, que dá uma média de R$400 mil por mês. Existem outras variáveis, mas nós vamos falar apenas dessas, tá? A partir de R$4,8 milhões e 1 centavo ano, a empresa é considerada de média e grande porte, dependendo de outras características. E a Receita Federal diz ainda que aquela empresa que fatura de 0 a 81 mil por ano, que é uma pessoa que empreende sozinha, que empreende nas atividades que estão listadas dentro de uma lista permitida para enquadramento como microempreendedor individual e que tem apenas, no máximo, um funcionário ganhando um salário mínimo ou piso da categoria, essa empresa pode ser enquadrada como MEI, que é um tipo de microempresa. Por que eu estou falando isso? Porque, como nós falamos nos vídeos anteriores, o departamento financeiro vai variar com o porte da empresa. Quanto maior a empresa, maior vai ser o departamento financeiro, maior vai ser a quantidade de setores do departamento financeiro que essa empresa possui e maior vai ser a quantidade de funcionários envolvidos no setor financeiro dessa empresa. Então, vamos avançar. A gente vai começar falando das grandes empresas. Isso daqui é uma departamentalização básica, claro que vai variar, como eu falei, pela atividade da empresa, mas geralmente nas grandes empresas o departamento financeiro ele é bem setorizado e bem definido, porque a quantidade de informações que precisam ser organizadas e tratadas é muito grande, então precisa de setores específicos para cada tipo de atividade. Então, geralmente nas grandes empresas existem setores de setor de contas a pagar, setor de contas a receber, setor de tesouraria, setor de faturamento, setor de contabilidade. Normalmente, as grandes empresas têm o setor de contabilidade porque a contabilidade é feita internamente na empresa. Tem setor de planejamento tributário, setor de planejamento financeiro, setor de controladoria, setor de gestão de riscos, setor de gestão de custos. Então, os setores são bem definidos. Mônica, são apenas esses setores? Não, eu dei um panorama geral sobre os setores que eu identifiquei através de pesquisa e claro que isso daqui pode haver uma variação conforme a necessidade da empresa. O fato é que aqui é só para te dar um panorama geral dessa situação de definição do departamento financeiro das empresas. Se a empresa é uma empresa de médio porte, geralmente o que a gente encontra nas empresas de médio porte? Algumas vezes ela não tem o setor de contas a pagar, de contas a receber, de faturamento separado. Existe apenas um setor de tesouraria, que às vezes nem é chamado de tesouraria, mas que é um setor que agrupa todas essas funções, de administrar o contas a receber, administrar o contas a pagar, administrar faturamento e assim por diante. Às vezes administrar crédito a cliente. Então eu tenho um setor único, onde eu tenho várias pessoas responsáveis por algumas dessas ações. Nas médias empresas nós vemos também que a maioria delas não tem um setor específico de contabilidade.
elas normalmente terceirizam a contabilidade. E por que isso? Porque fica muito oneroso para a empresa ter um setor de contabilidade dentro da própria empresa, porque eu tenho que pagar o profissional conforme o Conselho Regional sugere, ele tem que ter os auxiliares, porque a quantidade de lançamentos e de obrigações é muito grande. Então, geralmente, até média empresa não compensa terceirizar a contabilidade. Ah, Mônica, mas eu conheço empresa de médio porte que a contabilidade é interna. Ok, existe. Mas a quantidade de empresas onde a contabilidade é terceirizada, as empresas que têm um porte mediano, que são as médias empresas, geralmente elas têm contabilidade terceirizada. Existe uma ou outra que a contabilidade é interna, mas a grande maioria é contabilidade terceirizada. Portanto, o setor de contabilidade geralmente é desempenhado por uma equipe terceirizada. E o setor de planejamento financeiro muitas vezes existe nas empresas, nas médias empresas. Então, geralmente, o departamento financeiro de uma média empresa, ele é resumido a um setor de tesouraria, onde ele agrupa todas as funções com várias pessoas, que seriam as funções de pagamentos, recebimentos, controle de faturamento, de emissão de documento fiscal e alguma coisa sobre planejamento. Geralmente, as médias empresas não contam com um setor de controladoria bem definido. Setor de gestão de riscos também não é feito de forma separada, geralmente é integrado com o setor de tesouraria, ou a grande maioria das vezes quem faz é o próprio gestor ou dono da empresa. E setor de gestão de custos também não é feito de forma tão separada, exceto em alguns segmentos, por exemplo, supermercado. Existem supermercados que têm um setor específico de riscos, são aqueles setores onde eles analisam prazos de validade, relacionamento com fornecedores, itens para troca e assim por diante, que eles chamam gestão de custos, alguns deles, né? Riscos ou custos. Então, essa é mais ou menos a estrutura de um departamento financeiro de uma média empresa. Agora eu vou falar para você entender e ter um panorama geral do departamento financeiro das micro e pequenas empresas. O que acontece nas micro e pequenas empresas? Geralmente, o departamento financeiro de uma micro e pequena empresa, ele é resumido a um setor de tesouraria apenas, onde geralmente nas micro e pequenas empresas, eles chamam de setor financeiro. E o que esse setor faz? Normalmente, ele só faz da entrada de contas a receber e contas a pagar e gera emissão de nota fiscal. A grande maioria das vezes, as micro e pequenas empresas demandam esforços e atenção apenas para controlar recebimento e pagamento. Eu não estou dizendo que é regra, mas a grande maioria das vezes é isso que acontece. Então, o departamento financeiro ele é concentrado geralmente em poucas pessoas, 1, 2, no máximo 3 pessoas, e o dono se envolve diretamente com essas ações do departamento financeiro. 99,9% das vezes a contabilidade das micro e pequenas empresas ela é terceirizada, ela não é interna. Eu não conheço micro e pequena empresa que tem uma contabilidade interna por questões que a gente já falou antes, que são questões de custos, né? Porque fica muito oneroso ter um departamento exclusivo, um setor exclusivo de contabilidade dentro de uma micro e pequena empresa. Então, normalmente se terceiriza a contabilidade e o planejamento tributário, quando ele é feito, ele é solicitado que seja feito por essa empresa terceirizada de escritório de contabilidade que dá suporte para essa micro e pequena empresa. Planejamento financeiro raramente se faz, porque como geralmente o empreendedor, o gestor, ele está muito envolvido com todas as áreas da empresa e com o financeiro também, ele geralmente toma essa parte do planejamento financeiro para fazer, mas muitas vezes ele faz o planejamento financeiro de forma intuitiva e não de forma programada e sistematizada. Setor de controladoria geralmente também não tem. Muito raramente a gente vê alguma coisa de controladoria ou cuidados com controles internos. Setor de gestão de riscos também não tem. E setor de gestão de custos algumas vezes tem, mas também de forma rara. Isso por quê? Porque geralmente o gestor da micro e pequena empresa, como eu falei, ele faz gestão de forma intuitiva. Então, o propósito dessa sequência de vídeos é te mostrar que as micro, pequenas e a grande maioria das médias empresas
tratam o departamento financeiro apenas olhando para um setor financeiro, que é aquele setor onde dá a entrada dos dados para a geração de informações para a tomada de decisão, mas que a grande maioria das vezes essas informações estão misturadas e não geram informações consistentes para a tomada de decisão. Não estou dizendo mais uma vez que é regra, mas que isso acontece com uma certa frequência e que isso pode ser corrigido por uma boa ação de quem trabalha no departamento financeiro ou no setor financeiro dessas empresas, gerando relatórios consistentes para entregar para os gestores, para que os gestores tomem decisões embasadas em dados, partindo do histórico da empresa e das projeções que são construídos ao longo da história da empresa, para que essas decisões sejam tomadas de forma consciente e com a menor possibilidade de riscos e de erros, né? Então é isso que eu tinha para falar sobre o departamento financeiro das empresas por porte. Eu espero que eu tenha te ajudado. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Se sim, curte e clique em se inscrever clicando no botão que está aqui abaixo desse vídeo. Sim, esse vermelho, clica nele, badala ele e também aperta para receber as notificações. Desse jeito, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo e não vai ficar para trás no setor financeiro.